Fala pessoal, começando o Tech Shorts número 4. Vamos falar de gente? A partir de 2039, o número de idosos no Brasil será maior do que o número de crianças, e até 2060, 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 60 anos de idade. Ter mais de 60 anos de idade não deveria impedir ninguém de ser ativo, se exercitar, trabalhar e estar atualizado sobre o mundo. Só que muita gente pensa diferente, e assim, patrocinados pela ignorância e preconceito, acabam criando um problema que é real e pode estar muito mais perto do que parece. O etarismo, discriminação baseada em aspectos sobre a idade das pessoas. Ele existe e pode ter um potencial devastador se não for combatido. A gente vai falar dele um pouco mais voltado para a tecnologia, mas é importante a gente saber que ele atinge todos os setores de mercado. E para explicar para a gente um pouco melhor sobre esse problema, eu chamei a Natália Amâncio. Então é isso, meus amigos, recebendo aqui Nath Amâncio, né, que topou vir falar com a gente. A Nath é muita coisa. Eu não sei como que ela consegue ser tanta coisa em 24 horas. Ela é de inteligência artificial e novas tecnologias, expert nisso, né? Ela, como ela diz, né, Nath, uma black woman in tech, o que já ocupa muito tempo também, né? Palestrante, mentora, enfim, e que vai explicar hoje aqui pra gente sobre etarismo. A gente vai falar de etarismo até um pouquinho mais dentro da tecnologia, mas eu acho que é um problema que atinge o mercado como um todo, né, Nath? Se você puder explicar para a gente aí o que é etarismo de maneira geral, e super bem-vinda aqui ao Tech Shorts. Boa, muito obrigada, Celso, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. E como você falou, né, o etarismo ele toca diversos campos da nossa vida, mas o que é etarismo, né? Então, se a gente parar para pensar em pessoas no mercado de trabalho que podem e são segregadas por conta da idade. Muitas vezes elas são deixadas de lado, muitas vezes elas são preteridas dentro de um processo seletivo, ou muitas vezes elas acabam sendo descartadas ou demitidas dentro desse processo de evolução de tecnologia. E por que é importante a gente falar disso nesse momento específico, né, que a gente está no mercado de trabalho? Porque quando a gente começa a falar de novas tecnologias, e aí, falando da IA especificamente, ela tem acelerado muitos processos. A velocidade que ela vem para mexer no nosso cotidiano e para mexer no mercado de trabalho é muito mais veloz do que muitas outras revoluções tecnológicas que a gente passou. Então, se a gente pensa lá atrás, né, o que a eletricidade mudou na nossa vida e no mercado de trabalho, o que a internet mudou na nossa vida e no mercado de trabalho, todas essas revoluções, elas levaram décadas, elas levaram anos para afetar a nossa vida. E se a gente fala da tecnologia ali, se a gente falar, por exemplo, do tempo que o ChatGPT levou para ter 1 milhão de usuários, foram dias. A gente vem encurtando as disrupções, né, os espaçamentos, né? Exatamente, isso está cada vez mais rápido. E aí, se a gente pensa nas habilidades que as pessoas, talvez um pouco mais velhas, tenham, dentro das funções que elas realizam, e as habilidades que são necessárias por conta da inteligência artificial e de novas tecnologias, existe uma lacuna. Então, muito rapidamente, essas pessoas são lidas como pessoas que não servem mais, ou pessoas que têm que ser deixadas de lado. Então, dentro desse contexto, isso é o que a gente chamaria, né, o que a gente chama de etarismo dentro da tecnologia. Entendi. E quando a gente olha um pouquinho o recorte de tecnologia, né, do etarismo dentro da tecnologia, existe aquela falsa crença, né, de que tecnologia é um tema só para jovens, de que isso não serve ali para as pessoas mais velhas, né? E pessoas mais velhas que a gente está falando são pessoas ali com mais de 60 anos, mas que onde o número onde a idade é apenas um número nesse sentido, né? Pessoas que acompanharam a evolução tecnológica, igual você comentou, todos esses anos, mas que por algum motivo existe essa crença, né? Não, o mercado de tecnologia é um tema só para jovens, isso não é mais para pessoas mais velhas, né? E aí tem um ponto que é justamente esse, né? O mercado da tecnologia ele está sendo frequentemente associado à juventude, muito por conta da rapidez que essas mudanças elas vão acontecendo. E aí existe essa falsa crença de que uma pessoa que é um pouco mais velha, ou ela é menos apta, ou ela é lida como desinteressada em tecnologia. Então, isso já, por si só, cria uma barreira à inclusão digital. E isso perpetua o isolamento social desse público que é mais velho.
A realidade, Celso, é que a tecnologia ela tem evoluído, sim, muito rapidamente, e para todo mundo é difícil se manter atualizado, né? Então a gente sabe que as habilidades que a gente tinha, sei lá, 2, 3 anos atrás, talvez daqui a 2 ou 3 anos elas não sejam mais suficientes. Então a gente precisa pensar também em como que a gente inclui essas pessoas na perspectiva de que todo mundo precisa se atualizar. E a gente não pode fazer essa leitura, esse julgamento de que tecnologia é só para quem é mais novo. Como que a gente pensa nas pessoas mais velhas como trazendo um conjunto de habilidades? E quando a gente fala da tecnologia, quando a gente fala da diversidade na tecnologia, ela é justamente sobre isso. Se eu quero que a tecnologia ela atenda aos diferentes grupos, as pessoas que estão pensando a tecnologia, elas também precisam pertencer a diferentes grupos. E aí aqui a gente está fazendo esse recorte das pessoas mais velhas, mas isso se enquadra em diferentes segmentos da sociedade que podem estar sendo excluídos dessa criação, dessa cocriação da tecnologia. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em dados demográficos, até a própria evolução da nossa sociedade, assim, a gente sabe que a população está envelhecendo. Se a gente não encontra mecanismos de incluir essa população como parte, né, da força produtiva do mercado de trabalho, daqui a muito pouco tempo a gente vai sofrer as consequências disso. Uma outra coisa é quando a gente pensa nas habilidades que essas pessoas têm. Talvez elas não sejam alfabetizadas digitalmente, na perspectiva de terem os últimos cursos, os últimos conhecimentos e etc. Mas elas trazem para o ecossistema das companhias a liderança, a experiência, a própria adaptabilidade, a leitura de cenários que muitas vezes a gente não consegue encontrar nos profissionais mais jovens. Então, como que a gente também pensa a tecnologia como um facilitador do desenvolvimento da sociedade? E para desenvolver a sociedade, a gente precisa de diferentes habilidades. E essas diferentes habilidades a gente vai encontrar em diferentes perfis de pessoas. Então, é muito ingênuo da nossa parte fazer essa leitura de que só uma pessoa jovem é capaz de adquirir novas habilidades, que só uma pessoa jovem é capaz de trazer inovação para uma companhia. Não, e você comentou algo que, se a gente parar para pensar, é até contraintuitivo, né? De achar que tecnologia não serve, ou pelo menos pessoas mais velhas não estariam aptas a aprender sobre tecnologia ou avanço tecnológico, quando não tem nada que impeça pessoas de diferentes idades aprenderem qualquer coisa, desde idiomas até culinária, até tecnologia. Né? E um outro ponto que você comentou que, para mim, assim, é algo latente, é que, no passado, tecnologia ou a antiga informática era um departamento dentro de uma empresa. Hoje é o fundamento das empresas. E, claramente, em tecnologia hoje, nós não temos apenas pessoas com conhecimentos técnicos em tecnologia. Temos pessoas de diversos outros segmentos, né, acadêmicos, sobretudo. Né? Você tem gente formada em psicologia, você tem gente formada em administração, você tem gente formada em tudo quanto é coisa. E essa experiência dessas pessoas mais velhas teria que ser super bem-vinda em todos os casos. Né? Justamente por isso, porque não temos uma pessoa mais de 60 anos desenvolvedora de software? Não temos, mas temos pessoas de mais de 60 anos com habilidades de liderança, habilidades de negociação, né? E tudo isso hoje é crucial para a tecnologia avançar, né? Então chega a ser contraintuitivo. Mas também não há evidências de que preconceito faça sentido, né? Ele sempre, né, vai ser contraintuitivo mesmo, né? É isso. E aí, quando a gente. Isso que você falou, né? Talvez eu não tenha um desenvolvedor com mais de 60 anos, mas eu tenho, por exemplo, pessoas que vão ajudar esses desenvolvedores a navegar no cenário da incerteza. A gente sabe que em tecnologia as coisas são muito voláteis, e recentemente a gente viu um grande exemplo disso, com demissões em massa e mudança de prioridades, etc. Se eu não tenho alguém que tem esse kit de ferramentas que é robusto, que é da experiência de mercado, que é navegar na incerteza, que é tomar decisões, que é liderar os times, não se sustenta, né? Então, é como você mencionou, a tecnologia ela precisa de diferentes atores ali. A tecnologia e a inovação ela precisa de diferentes atores para ela funcionar de forma sustentável nas organizações. Então, a gente pensar que a gente só precisa de um pilar é muita ingenuidade. Então, como que a gente enxerga a organização e a construção e inovação dentro das organizações de forma estratégica? O que eu preciso para isso dar certo? Eu preciso da ponta ali alguém desenvolvendo, mas
Cara, eu preciso de alguém que dê suporte para esse time, eu preciso de alguém que pense a estratégia do negócio, que ajude a virar ali o navio se precisar virar o navio. Então, tem uma série de funções e uma série de habilidades que essas pessoas têm que são valiosíssimas para as organizações. Sim, e quantas vezes, né, nós que somos da tecnologia vimos times inteiros travarem por não saber o que fazer em um cenário de incerteza, em um cenário de crise, né? E não que isso seja um problema das pessoas mais jovens, não é isso. Temos grandes líderes que são jovens também, mas é uma questão do desperdício das capacidades de pessoas mais velhas que estão sendo preteridas no mercado, né? E você tinha comentado antes sobre barreiras, né? E quando a gente olha para as possíveis barreiras que nós temos aí para essas pessoas mais velhas, né, com mais de 60 anos dentro de tecnologia, eu acho que a gente tem um leque grande, né, que vai desde a pessoa achar que não é para ela aquilo ali, até o descarte, né, dessas pessoas por conta das empresas, né? Eu acredito assim firmemente que existem diferentes formas de manifestação dessas barreiras, né? Então você traz um exemplo ali que é pessoal, que é, por exemplo, a pessoa não enxergar que a tecnologia é para ela. Mas, por outro lado, a gente tem barreiras que são estruturais e culturais nas organizações. Então, por exemplo, num processo seletivo, onde você pergunta, sei lá, você pergunta a que ano que a pessoa se formou. Isso por si só já é você colocar uma marcaçãozinha. Isso é um ali. filtro, né? Isso é um filtro. Então, alguns processos, eles são excludentes desde o começo. E aí, muitas vezes, a pessoa passa ali no filtro inicial, mas aí ela senta com o recrutador e o recrutador ali já coloca o viés de talvez essa pessoa não seja a pessoa ideal para o time de tecnologia. E tem algumas outras coisas que eu enxergo. Muitas vezes existem ambientes que são lidos como ambientes de gente jovem. O que seria um ambiente de gente jovem? Então, mesmo dentro da cultura organizacional, existem algumas barreiras, né, que são colocadas. Muitas vezes, por exemplo, você tem essa leitura de que o mundo da tecnologia é o da juventude eterna, né? São alguns estereótipos que a gente vê que acabam se transformando em realidades dentro do corporativo. Ou, por exemplo, quando a gente fala da própria parte técnica como sendo uma barreira. A gente sabe que a tecnologia ela evolui muito rápido e muitas vezes a gente não dá conta de acompanhar. Mas as pessoas que têm mais experiência, elas também podem ser parte desse processo de aprendizagem. Então, é como a gente falou agora há pouco, pode ser que uma pessoa que tinha uma função diferente não vai querer ser um desenvolvedor, mas quais são algumas das ferramentas que já estão sendo amplamente divulgadas e que estão disponíveis que a empresa poderia habilitar essas pessoas para essas funções. Então, pode ser que eu não vá programar, mas pode ser que eu vá implementar um chatbot, que a gente sabe que não, hoje em dia já não é uma coisa que precisa de uma super técnica. Então, Sim. pensar em como a cultura, às vezes, cria essas próprias barreiras, eu acho que é fundamental para a gente conseguir ir eliminando cada uma delas. Assim. Eu acho que a gente pode pensar da maneira mais simples, né? Por que um chefe de cozinha que ao longo dos anos ele vai adquirindo experiência, ele se torna alguém premium no final das contas e o mesmo não vale para um profissional de tecnologia? Não faz sentido, né? Excelente analogia. Excelente analogia. Pois é. E é como a gente como a gente pensa também o nosso próprio desenvolvimento, né? Porque se eu, como uma pessoa um pouco mais velha, não sei, por algum motivo eu me vejo tendo que mudar de profissão, como que também eu encontro esses atalhos para me preparar? Então, eu vou continuar usando o exemplo do desenvolvedor aqui. Pode ser que eu não vá ser um desenvolvedor, mas, tem uma ferramenta aqui que eu entendo que eu consigo aprender. E com isso eu consigo agregar valor. Então, as barreiras que a cultura organizacional coloca, elas são altas e a gente tem que pensar nesses mecanismos, mas eu acho que a gente também, como indivíduo, pode tentar mitigar isso. Então, se eu sou uma pessoa que faço parte do time que está recrutando, pode ser que parta de mim dizer, cara, eu não preciso ter uma pessoa jovem. Por que a gente não pensa em ampliar esse pipe? Então, quando a gente enxerga, a gente não consegue, quando a gente vê, a gente não consegue desver.
Então, não só os times de recrutamento têm essa responsabilidade, porque eles estão na ponta, mas eu também, como gestor, eu tenho o meu papel de responsabilidade, que é dizer, será que esses filtros que eu estou colocando, eles são filtros que vêm dos meus vieses? Ou são coisas que a função precisa mesmo? E se a gente parar para pensar nisso, são pouquíssimas as funções que vão precisar de... tem que ser esse descritivo mesmo. Tem muita coisa que a gente consegue flexibilizar e que a gente não flexibiliza porque a gente tem aquele mindset de que não, tecnologia tem que ser alguém jovem, com uma data de conclusão de curso ali mais recente. Então, os gestores, a média gerência também tem um papel fundamental dentro dessa construção, e os contribuidores individuais também têm essa função, porque se você recebe alguém mais velho no seu time, qual que é a sua atitude com relação a essa pessoa? É de incluir ou de excluir? Totalmente. Então, em todas as camadas, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade, sim, para tornar o local de trabalho mais inclusivo. E é engraçado, né? Todas essas são barreiras muito óbvias, assim, né? Que vai desde o recrutamento até mesmo quando ela ultrapassa a barreira da contratação, ainda tem a expectativa das pessoas que já fazem parte do time, né? Então, assim, cenários que, por necessidade, não deveriam existir, porque essa necessidade não existe, né? De você dizer, não, essa pessoa só pode ter até 25 anos. Isso Não não faz faz o sentido. menor sentido, né? Mas tem muita coisa que culturalmente é normalizada, pô, mas isso daí para qualquer coisa, assim, né? Se você parar pra pensar, igual quando perguntam a mulher numa entrevista de emprego, mas você tem filhos? Né? Tá, mas o que isso tem a ver exatamente com o que eu vou desempenhar aqui? Ter filho ou não, né? Se eu tiver, eu vou cumprir meu trabalho e depois vou resolver minha vida pessoal, que aí já não é mais problema da empresa, né? Então, assim, são pequenos exemplos que às vezes a gente não para pensar, mas que desfilam na nossa frente todos os dias, né? Mas eu acho que a gente tem avançado, né, de alguma forma, a gente está longe do ideal, tá? Mas acho que a gente tem avançado em discussões importantes ali, com alguns recortes sociais que a gente faz, seja de etnia, seja de gênero, esse de idade, né, igual a gente está comentando aqui do etarismo, e eu tendo a ser alguém esperançoso, de que a gente tem total chance de resolver esse tipo de problema, né? E quais caminhos que você enxerga, Nath, para superar problemas como o etarismo, não apenas em tecnologia, mas como um todo? Eu acredito que tem que ser um esforço coordenado, Celso, como a gente estava mencionando, né, anteriormente. Não são proposições que elas tenham que vir só das organizações, mas é um esforço conjunto entre as empresas, os profissionais, as instituições educacionais, por exemplo. Então, como que a gente pensa em mecanismos que ajude a gente a qualificar as pessoas, se for o caso? Então, tem um ponto que é quando a gente fala de grupos que estão sendo subrepresentados ou que estão sendo excluídos, a gente normalmente vai por esse lado de, pô, como que a gente qualifica? Mas tem um outro lado também que é como que eu aproveito as habilidades desse grupo. Se a gente está falando de um grupo que é mais velho, que tem mais experiência, por que não usar as habilidades dessas pessoas para mentorar pessoas mais novas no time? Então, você cria ali um intercâmbio de conhecimento, que é, pô, eu vou sentar com o desenvolvedor, que talvez vai me explicar um pouco mais sobre tecnologia, mas eu vou mentorar essa pessoa para ajudar ela a se desenvolver na carreira. Então, esse é um caminho, né, que é o intercâmbio de conhecimento. A gente pode falar de caminhos dentro do recrutamento, como que a gente pode pensar o nosso recrutamento de uma forma que seja, sei, talvez às cegas, talvez utilizando mecanismos automatizados ou a própria IA para ajudar a Uhum. gente a fazer isso de uma forma que tenha o um mínimo de interferência humana ali no começo desse processo. Então, eu vou saber quem é, depois que eu já vi quais são as habilidades dessa pessoa, depois que eu já vi o que ela pode agregar para o time. Então, e a própria cultura organizacional, né, como a gente estava falando. Então, acho que tem diferentes pilares que podem ajudar a gente dentro desse caminho de inclusão. E é curioso a gente pensar que, por um lado, a gente tem um desperdício de potências, digamos assim, e de capacidades dessas pessoas mais velhas, quando
os gestores não as aproveitam com suas habilidades. E, por outro, nós temos muitos casos de pessoas tentando a todo custo fazer com que, por exemplo, pessoas mais jovens se tornem gestoras ou líderes ou algo do tipo, quando claramente essa pessoa não tem o perfil para isso. Não tem problema algum não ter perfil, mas é bom que quem esteja numa posição como essa queira, goste e saiba fazer, né? Então, assim, você tem um fórceps de um lado e um desperdício do outro, né? Totalmente, totalmente. E esse é um papo interessante também para a gente ter, que é essa questão de quais são as métricas de sucesso de cada pessoa e como que a organização consegue enxergar isso e colocar as pessoas nos lugares onde elas vão ter mais as habilidades delas mais potencializadas, né? Então, concordo super com esse seu ponto de desperdício de um lado e muitas vezes a gente não está conseguindo aproveitar de fato as habilidades que as pessoas têm e o que elas querem para a carreira delas, né? Totalmente. Perfeito. Nath, assim, eu acho que a gente ficaria aqui 3 dias falando sobre pessoas, né? Eu acho que esse é um outro ponto também. O que mais me encanta dentro da tecnologia são as pessoas. Não, nem tanto a tecnologia crua, né? Mas a capacidade que as pessoas têm de se modificar, de se superarem ali, né? E acho que o foco sempre vai ser as pessoas. Eu super te agradeço por ter vindo explicar um pouquinho pra gente etarismo, com foco na tecnologia, mas a gente acabou abrangendo outros espectros aqui também, né? Falando pra gente um pouquinho das barreiras e com muita esperança o que dá para fazer para resolver esse problema. Super obrigado, você é super bem-vindo aqui quando quiser, tá? Boa, Celso. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz aqui com a conversa e acho que são temas muito relevantes que a gente tem que trazer para a discussão, porque se a gente discute, a gente consegue achar uma solução, né? Então, parabéns pela iniciativa. Muito feliz de estar aqui. Valeu, um beijo. Beijo. E você, já presenciou ou foi vítima de algum episódio de etarismo? Fique à vontade para comentar o vídeo, trazer sugestões de temas ou falar sobre o que você quiser. Curta, comente, compartilhe. E se inscreva, já que agora a gente também tá no YouTube. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e valeu!